Vamos ao cálculo do erro. Então, o erro é calculado para alguns casos, deixa eu colocar aqui, para alguns casos, em que esse erro total, então ele é representado por menos h ao quadrado sobre 12, de xn até x0, vezes a derivada primeira aqui de um valor de e, né, que vai pertencer ao intervalo x0, xn. Repara aqui, então, que n é um número de subintervalos e esse ezinho na fórmula do erro é uma grandeza numérica conhecida dentro do intervalo x0 e xn, portanto, não é possível calculá-lo exatamente na regra dos trapézios, ou seja, eu preciso saber qual é esse valor de ezinho para saber qual erro eu estou calculando, né? Erro de quem? O erro vai pertencer a alguém. Mas a gente pode calcular o que eles chamam de limite superior para o erro. Então, como é que se calcula isso? Então, eu pego o h ao quadrado sobre 12, xn menos x0, e aí calculo o máximo valor que, quando eu substituo x na derivada aqui de f de x, eu obtenho, então, um valor, maior valor possível. Então, é o valor em que essa derivada dá o maior valor possível. Então, se a gente resolver o limitante, então, superior para esse exemplo anterior, a função, então, como a derivada da função f de x vai ficar menos 1/4 sobre vezes x menos 3 meios, tá? Então, para o intervalo 1 e 4, a gente pode testar os extremos, ok? A gente pode testar os extremos. Então, eu testo 1, depois eu testo 4. Então, para o 1 eu vou ter menos 0,25 e para o 4 eu vou ter 0,03. Repara que isso aqui é modular, é o valor modular, então 0,25 ganha, tá? Então, usando essa expressão do limitante superior para o cálculo do erro, como é que eu fico? Né? Para dois subintervalos em que h é igual a 1,5, tá? E o f, esse valor máximo de derivada, né? Do valor em que, calculando-se a derivada primeira, eu substituo qualquer valor do intervalo x0, xn, me permito encontrar o maior valor possível, ok? Então, para todos, esse valor é constante, de 0,25, tá? De 0,25. E aí, eu tenho, então, que para o primeiro caso, eu tenho que, hipoteticamente, então, falando, tá? Hipoteticamente falando, eu tenho, então, 1,5 elevado ao quadrado sobre 12, 4 menos 1, vezes 0,25. Deixa eu corrigir aqui um erro aqui, aproveitar que eu estou aqui e já corrijo esse erro. Aliás, minto. Aqui faltou, aqui é 0,5, só que aqui é 0,25, ok? Então, a gente tem aqui para o cálculo de 4 subintervalos, 0,75 sobre 12, normal. E o valor deste erro, erro máximo, né? Ou o erro do limitante superior, ou seja, do máximo valor em que eu tenho aqui na minha função. Para a segunda parte, então esse aqui tinha um errinho, eu já corrigi. A tabela dos resultados da regra dos trapézios com 2, 4 e 6 intervalos e os limitantes superiores para o cálculo desse erro. Bom, então repara que a maior parte dos valores deu em torno, né, de 4,6, o que é bem aceitável aqui, uma vez que a resposta da integração é 4,6667, tá? Então, o primeiro deu 4,6217, o segundo deu 4,6551, o terceiro deu 4,6615. Então, quanto mais subdivisões eu tenho, mais eu realmente me aproximo do valor real. Bom, mas como é que eu calculo este erro, né? Este erro, substituindo, então, os valores no exemplo anterior, eu obtenho, então, esse valor de erro aqui. E repara que o último valor é o valor que tem o menor erro possível, ok? Seguimos, então, para as próximas partes.